pessoal, esse é o canal da Adenio Premium. Para quem não nos segue ainda, se inscreva, tá? Esse é um canal bem bacana, que fala muito sobre conteúdo, tem muito resultado para mostrar. A Adenio Premium ela é uma produção de rosa deserto que já está no mercado há quase 8 anos, é uma das pioneiras aqui do Rio Grande do Norte, tá? Tem se tornado aí referência também em arábico, tá? Bem, vamos falar hoje, sem mais delongas, sobre um assunto que interessa muito quem cultiva a rosa do deserto, que é a questão da rega, tá, pessoal? A maioria das vezes a gente vai se preocupar com o excesso de água, tá? Aqui a gente vai ver um cenário, já se começando um cenário aqui de escassez, apesar de estar nublado hoje aqui. Pelo amarelamento da paisagem aí, você já dá para ver que o nitrogênio das chuvas está ficando cada vez mais escasso, né? E aí a gente vai falar sobre as regras da rega, regras da rega, olha que bacana. E falar um pouco desse cenário de escassez. Ainda estamos ajeitando aqui o terreno, tá? Mas já vai estar um brinco. Bem, pessoal, o que se fala, o clássico que se fala é que a rosa do deserto é uma planta que não gosta de água, o que é uma mentira, tá? Apesar dela ser uma planta de semiárido, ela gosta de água sim, e boa parte do caudex dela é reserva de água e nutrientes, tá? O grande problema da questão da rega é o perdimento, a experiência de perder plantas que algumas pessoas têm em função da podridão de raiz. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa abordar, tá? O primeiro deles é o substrato. O substrato ele tem que ser drenável, tá? Quem usa substrato demasiadamente orgânico corre o risco de perder a planta. Muita gente vai comprar aquele substrato de plantas comuns, né? Que é o esterco, a terra vegetal mais pesada. E ela é um tipo de substrato voltado justamente para segurar a água e não para drenar, tá? Então, por falha de escolha de substrato próprio, você vai escolher um substrato para uma planta que não tem as características da rosa do deserto, tá? Muitas plantas aí têm seríssimo risco de morrerem se você não regar poucos dias depois. Daí a necessidade de um substrato encharcado que segura a água por vários dias. Esse é um dos erros primordiais que se comete quando se está no início do cultivo, tá? Então o substrato ele tem que ser drenável, a água ela tem que bater aqui e descer, tá? Isso aqui é uma retada, tá, pessoal? Ó. Retada original da Adenio Premium. Então o primeiro erro que você pode cometer em relação à rega é substrato inadequado. Se você tiver com substrato inadequado, um substrato não drenável, muito provavelmente, isso aqui é original nossa, tá linda ela, ó. Coisa bonita. Muito provavelmente seu solo vai encharcar, você vai perder sua planta. Eu costumo dizer que o rosa do deserto só pode matar o rosa do deserto de duas formas, a paulada ou afogada, tá? Então o afogamento aí ele vai se dar em função do substrato ser inadequado, tá? Escolhido um substrato drenável, e há várias soluções de mercado para isso, tem substratos próprios, tem substrato de base arenosa, e agora eu estou usando aqui esse aqui de serrapilheira, tá? Que é um substrato que a água escorre bem e é extremamente leve, de modo que... Beleza, pessoal, essa aqui é a Vênus, lindíssima, né? De modo que a água escorre e a planta tenha uma boa aeração nas raízes, tá? Então, escolhido bem o substrato, a água ela vai escorrer, e aí passa a ter um segundo problema que pouquíssima gente considera e pouquíssima gente fala também. O vaso ele não só deve ter o formato adequado,
como também ele tem que ter uma excelente drenagem também, tá? Isso é bom você peneirar. Tem um furo só, e aí a gente vê essa característica de vaso de cimento. De vaso de cimento de um furo só é extremamente perigoso, pessoal. Porque o vaso de cimento com furo só, se você não ajeitar a base dele, ou seja, botar carvão, brita, etc., há uma tendência fortíssima da planta acompanhar a água com as raízes e tampar esse furo, tá? Aqui tá meio bagunçado porque o nosso colaborador aqui ele tá limpando o terreno, mas deixa eu tentar mostrar aqui, deixa eu ver se não tem nenhuma cobra aqui também. Tem não. Cobra adora folha de gajoeiro. Pronto. Tá vendo que esse vaso é peneirado? Porque os vasos da gente passaram a ser peneirados. Porque eu observei certa vez uma planta tampar o furo central e aí encharcar e a gente perdeu uma planta grande, vários anos, tá? Então evite vasos de furo único, tá? O ideal é que seja peneirado. Os nossos vasos, por natureza, tem essa definição aqui. A gente vende vaso multifuro, tá? A gente orientou o nosso fornecedor a fazer vários furos e não só. Então, o vaso ele tem que ser próprio para a rosa do deserto. Se não for, adapte, tá? Esse mesmo aqui, eu dei uma furadeira nele. Fiz vários furos embaixo. Esse aqui é um arapo black, olha que linda. De modo que a água que eu jogo aqui, ela escorre rapidamente, tá? Agora para o segundo semestre, a gente está fazendo uma adaptação. E vai ser um segundo semestre de muita seca aqui. E próximo ano, previsão de laninha, seca braba aqui no sertão do Nordeste, tá? Para esta área aqui, eu estou usando o subterfúgio de colocar uma camada de carvão em torno de 10 centímetros e fazer um furo no meio, ó. Esses vasos não tem furo embaixo. Qual a intenção? Regar e a água ficar um pouquinho lá embaixo, evaporando com o tempo. Porque aqui, a água aqui vai ser complicado, vai ser bem escasso, vamos dizer assim, né? Vai ter que vir de carro-pipa. Em determinado momento eu vou ter que contratar carro-pipa aqui, encher caixa d'água para manter elas hidratadas aí pelo menos 2 vezes por semana. Então vamos para o nosso checklist. O substrato tem que ser drenável, tá? Tem tudo a ver com regra isso aí, tá? A regra ela deve ser feita quando o substrato secar, tá, pessoal? Quando é que eu sei que o substrato está seco? Ó, aqui, ó, o substrato úmido ele tende a ser mais escuro que o substrato seco. Dá para ver de cara aqui, tá? Esse aqui foi molhado, ó. É um marrom escuro, marrom acinzentado. O mesmo se repete em relação à areia, tá? A areia úmida ela vai ter outro tom. Então assim, dependendo de onde você morar, uma rega ela pode ter, entre aspas, uma validade de vários dias. Ou como é no caso aqui do sertão, se a gente molhar no outro dia já está seco, tá? Então vai variar de área para área. Se você mora, por exemplo, numa área extremamente úmida, você vai demorar muito mais para regar. Talvez uma vez por semana. Você vai olhar o solo vai estar sempre úmido ali, né? O consumo a planta está em dormência, rega-se muito pouco, praticamente não se rega até ela sair da dormência. O metabolismo dela está lá embaixo, então tem vários fatores. Uma regra que dá para seguir de forma mais ou menos segura é a questão do solo secar. Secou, molha, tá? Nessa área aqui, pelo próprio cenário de escassez, vai ser 2 vezes por semana, tá? Mas uma coisa é certa, você tem que estar observando a planta, tá? Ela dá sinais de desidratação quando ela está com sede. Então tem todas essas pequenas coisas precisam ser. Ó, essa aqui ela tá com sede, tá com caldex. Quando ela começa a passar essas dobrinhas aqui, é sinal que ela tá queimando a reserva hídrica. Então a planta ela fala também, tá, pessoal? A rosa do deserto ela fala. Viu? Então atentar, checklist, regar só quando o solo estiver seco, vaso drenável, tá? Substrato drenável. Cuidado com vasos de um furo só. Se você não fez uma camada lá para impedir que a raiz desça, com o tempo a planta vai tampar. E aí vai se criar um cenário de
de afogamento, tá? E é isso, o vídeo já está em 10 minutos. Para terminar, vamos mostrar algumas belezas aqui. Esse aqui é a Nero, olha que coisa linda. Planta, não sei se é importada ou se é nacional. Esse aqui é a Strong, amarelinha, também importada. Essa aqui é a Sansão, pessoal. Comprei como Sansão, tá? Acho que ela já desbotou. Olha que coisa linda, bem diferente, né? Essa aqui é a original da Denprema, P555, que ainda não conseguiu florir em toda a sua beleza, mas olha que bacana. Vou dar uma olhada nela com muita calma. Esse aqui é uma tripla amarela, original nossa, tá? Ó. AP, olha que linda. AP548. Aqui 537, que é muito boa de trabalhar a semente. O que mais tem para mostrar aqui para vocês? Tem uma Rihanna aberta aqui, abrindo, tá? Muito bonita a Rihanna também. E por fim, e não menos importante, vamos mostrar aqui nossas plantas enxertadas em todos os galhos, ó, as matrizinhas. Aqui é Pinot Noir, já tá uma coisa linda. Esse aqui pela folha é a Encontra. E aí vamos aos poucos montando o nosso matrizal, tá, pessoal? E é isso, vamos encerrando, ó, semente de vermelhas daqui a pouco para ser colhidas. Tem outra semente amarela lá do outro lado. Ah, essa aqui também eu postei no Instagram ontem, olha que linda. A P597, original nossa também, viu? E é isso, vamos agradecendo aí a audiência de vocês. Se gostaram do videozinho aí, dê um like, comentem aí como é que vocês fazem a rega de vocês aí na cidade de vocês, tá? Olha que linda, original nossa também, não está identificada. Nos digam aí como é que vocês fazem, qual é a realidade de vocês. Dá o like, que o like ajuda a espalhar o vídeo. E a sementinha abriu aqui, rapaz, foi quase tudo embora. Mas era simples, pelo menos isso. E a gente agradece demais a audiência de vocês, pessoal, tá? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.